O cliente tem sempre razão? Certamente você já escutou essa frase, já concordou ou discordou dessa frase. Depois da vinheta, vamos trocar uma ideia sobre esse assunto, continuando extraindo insights do marketing e comunicação na era pós-digital do Walter Longo. Depois da vinheta. O cliente tem sempre razão? Esse questionamento é muito comum, principalmente dos profissionais, vindo dos profissionais de comunicação digital, marketing digital, né? E nesse capítulo que o Walter Longo faz esse questionamento, faz essa pergunta, ele traz à tona essa questão do porquê a gente deve sim discordar que o cliente tem sempre razão. Ele traz em um contexto diferente do que eu vou abordar aqui. Eu vou pegar o raciocínio dele e adaptar para um insight meu que pode ser mais útil para quem assiste o meu canal, tanto empresários quanto profissionais, tá? Ele diz ali, ele pergunta e depois ele afirma que o cliente não tem sempre razão porque o cliente não sabe o que quer. Mas o cliente não sabe o que quer porque ele não sabe o que pode querer. E aí, como o Walter Longo trouxe para a lógica, por exemplo, do excesso de opções que o mercado disponibiliza hoje, tanto em serviços e produtos, e esse excesso de opções acaba travando, dificultando o principal, o cerne da publicidade, da propaganda e da comunicação, que é encurtar o caminho do consumidor até a compra, até o consumo do produto. Então esse excesso de opções acaba travando e gerando o que um psicólogo que ele cita lá, deixa eu tentar lembrar, chamado Barry Schwartz, alguma coisa assim. Eu vou colocar na descrição o nome do psicólogo, que criou uma teoria chamada paradoxo da escolha. E o mercado vem sendo prejudicado, entre muitas aspas, por esse paradoxo da escolha. Ele dá exemplos de gôndolas de supermercado, que você entra lá e tem achocolatados de várias marcas, vários tipos, com vários selos disso, daquilo, mais forte, mais fraco. Café, a mesma coisa. Então ele pega esse paradoxo, ele exemplifica esse paradoxo da escolha entre os produtos e como esse paradoxo da escolha tem atrapalhado as marcas a atingirem os seus resultados, vamos dizer assim, com mais facilidades, encurtarem o caminho do consumo. E aí, nesse paradoxo da escolha, eu comecei a refletir sobre outro lado, outro contexto que também tem a ver, que é o nosso contexto profissional. Nós, enquanto profissionais de comunicação digital, atuantes no meio online, mais especificamente, a gente tende a querer colocar, por exemplo, pega um LinkedIn de alguém aí e veja que às vezes o cara coloca no título profissional de inbound marketing, Google Ads, planejamento, conteúdo, marketing digital, enche de títulos e muitas vezes isso não vai resolver o problema dele. Isso vai aumentar a gama de dúvida que o cliente que vai contratar ele, por exemplo, possa ter, né? É a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo da vida real sobre esse paradoxo da escolha, que a Marta Gabriel até chama de fadiga decisória, né? Eu li um artigo dela que é muito interessante falando sobre isso. Quando você abre a Netflix, é certo que muitas pessoas têm isso que eu tenho, que às vezes eu vou escolher uma série e eu fico 20, 30, 40 minutos para escolher o que eu quero ver com medo de perder. Eu vou assistir esse, mas eu vou perder todos esses outros. Então essa fadiga decisória também tem a ver com esse paradoxo desse paradoxo da escolha. E quando você, profissional, começa a oferecer tudo ao mesmo tempo, você dá ao cliente essa sensação de que ele não sabe o que quer porque ele não sabe o que pode querer, né? Antigamente, a história, não tão antigamente, mas vamos colocar aí no início do surgimento das agências de propaganda, de publicidade e propaganda, era muito fácil. O anunciante tinha uma empresa e ele queria anunciar a empresa dele, então ele procurava uma agência de publicidade e propaganda e ele sabia que aquilo ali ia dar amplitude à comunicação do negócio dele, definindo estratégias de venda, de comunicação, e eles eram contratados para fazer aquilo. Então o cliente ele não caía nesse processo dessa dificuldade decisória porque ele sabia o que ele estava procurando. E hoje eu vejo muitos profissionais reclamando de que o cliente não reconhece o meu trabalho, o cliente isso e aquilo, o cliente não sabe o que quer, eu acho que esse é o grande problema do profissional e que ele precisa começar a refletir,
é que se ele mesmo não definiu o que ele é, em qual área ele é especialista, é muito difícil que o cliente procure exatamente a especialidade dele. Né? Eu sempre deixo muito claro, tanto no meu canal quanto no blog, quanto nos meus discursos em palestra, em workshop, que eu sou um profissional focado em planejamento de comunicação e estratégia digital. Né? Eu não sou o cara que vai pegar e fazer a gestão de mídias sociais para você, mas eu tenho a capacidade de coordenar uma equipe para fazer a comunicação dentro de ambientes digitais. Então, quando você sabe a sua especialidade, você encurta esse caminho do cliente te procurar sabendo o que ele quer. Ele vai procurar um profissional de planejamento estratégico. É claro que você tem dentro do seu escopo de comunicação, dentro da sua narrativa, do seu conteúdo, deixar muito claro isso. Você precisa de um site bem alinhado com o que você entrega, o que você faz, qual é a sua área de atuação. É muito comum, por isso surgiram as famosas aí, agências full service, que para mim é um grande risco você se intitular uma agência full service, porque eu costumo dizer que quem faz tudo não faz nada ou faz tudo errado, né? Ou faz tudo de qualquer maneira. E é muito comum porque as pessoas, às vezes, o próprio profissional se vê perdido no que faz. É comum, tá? Vira e mexe, eu converso com profissionais que estão perdidos no que fazem, não sabem como entregar um resultado. E por que isso existe? Porque ele mesmo ainda não entendeu qual área ele vai focar, qual especialidade eu vou seguir. O ser especialista em marketing digital é um termo muito amplo, com muitas divisórias aí, que precisa de mais atenção. Eu dizer que eu sou consultor em marketing digital, beleza, mas eu preciso de uma base mais sólida no que é que eu entrego sendo consultor, ou sendo especialista, ou sendo freelancer, ou sendo uma agência de marketing digital. Tudo isso, é claro, com a construção da sua comunicação, você vai explicar. Você pode falar que você é especialista em marketing digital, deve falar se você é bom no assunto, mas você deve refinar e encurtar o caminho do cliente para que ele não tenha essa fadiga decisória ou esse paradoxo da escolha na hora de te contratar. A mesma coisa o cliente que vai procurar uma agência, ou que vai procurar um freelancer, ou que vai procurar um auxílio consultivo para a empresa dele. Entende o que eu estou dizendo? Desculpa. O paradoxo da escolha, ele não só atinge o consumidor final quando tem dificuldade de comprar pelo excesso de opções que ele tem, como o empresário que quer ofertar os produtos e não sabe quem vai ajudar ele. Se é o cara do Google Ads que vai ajudar a fazer ele vender mais, se é o profissional de planejamento que vai trabalhar melhor a marca dele, as estratégias a longo prazo, se é o cara das mídias sociais que vai fazer a gestão de relacionamento. Então são setores muito diferentes e que o próprio profissional está se prejudicando. Vamos colocar aqui para a gente já ir concluindo o meu insight raciocínio. No livro do Walter Longo, nesse capítulo, que chama, ele questiona, né? O título é exatamente isso. O cliente tem sempre razão? Ele pergunta. Para a gente deixar claro que o Walter Longo não abordou desse jeito que eu estou abordando, eu queria que o profissional e o empresário agora prestassem atenção nesse termo. E esse cara, esse Barry alguma coisa, eu vou colocar aqui embaixo, Barry Schwartz, alguma coisa assim, ele tem um livro também chamado Paradoxo da Escolha, que eu vou procurar saber, e que pega esse termo e coloca na sua cabeça. Eu estou confundindo a pessoa que me contrata? Eu estou deixando claro o que eu faço? Ou eu estou enchendo cada vez mais de títulos e mais títulos com medo de perder o cliente? Né? Muitas vezes um profissional coloca várias coisas no título, coloca que faz tudo com medo de perder um cliente. Mas é melhor você direcionar o que você faz para o cara te contratar e você saber o que vai entregar exatamente, do que você pegar um cliente que está confuso no que você faz, está confuso no que você vai entregar e você se confundir com a confusão dele. E é por isso que ele deixou muito claro ali, né? O cliente não sabe o que quer porque ele não sabe o que pode querer. Então esse paradoxo da escolha, essa fadiga decisória, atinge não só o cara que vai comprar vários produtos, né, na prateleira, como atinge o profissional que está oferecendo um serviço de estratégia, um serviço de comunicação de marca para o empresário. E se o cara que oferta o serviço está confuso no que entrega, o empresário automaticamente vai contratar sem saber o que quer, sem saber o que pode querer. Né? Então por isso que o discurso consultivo é muito válido. Por isso que eu convido vocês, profissionais de comunicação, eu sempre vou chamar todo mundo que assiste meus vídeos aqui de profissionais de comunicação, porque tudo que a gente faz hoje é relacionado à comunicação. Tudo é comunicação. Seja você um cara que opera aí o Google Ads, que opera
Facebook Ads, que opera gestão de mídias sociais, planejamento, não interessa, você está diretamente ligado à comunicação da empresa. Obviamente que aí a comunicação e o marketing, mas aí depois eu até faço um vídeo explicando as diferenças e como eles trabalham em sinergia, mas obrigatoriamente você trabalha com a comunicação da empresa. Seja você especialista em analytics, que fica lá nos bastidores, lá só trabalhando com números, estatísticas e metas, você está trabalhando com a comunicação da marca. Você hoje, principalmente hoje, você é obrigado a entender da comunicação da marca para captar nuances do consumidor, para poder definir estratégias mais eficazes para mexer na sua planilha de Excel. Então, é obrigatório que você entenda que você é profissional de comunicação digital antes de tudo. Então, eu sou especialista em marketing digital, você é especialista em comunicação digital, com alguma ênfase, com algum direcionamento em estratégia digital. Vamos evitar, vamos tentar refinar, não é um trabalho fácil, é um trabalho de mentalidade e maturidade profissional, vamos tentar refinar e fazer essa pergunta. Será que eu estou confundindo o meu cliente? Será que eu sei o que eu entrego? Será que eu confio no meu trabalho? Será que o meu modo de trabalhar será que eu confio no meu modo de trabalhar? E aí ir eliminando o que você acha que você não deve fazer, que você não deve se preocupar e focar naquele core business pessoal que você mesmo vai trazer. Eu sou especialista em planejamento e estratégia digital. Eu leio sobre isso, eu estudo todos os dias, eu falo sobre isso, eu me empenho a ser um bom planejador para quando eu sentar frente a frente um empresário que me contrata, eu vou falar a mesma linguagem que ele, em um termo consultivo, e ele vai entender o que eu estou entregando para ele. Não é milagre, não é solução mágica, é isso. Eu faço isso, trabalho isso, eu te entrego isso em tal tempo. Pronto, eu fechei aí a cadeia decisória que ele possivelmente ia, a confusão decisória que ele possivelmente ia ter na mente. Eu não vou chegar lá e oferecer o que ele me pedir. Eu quero o Facebook, tantos por... Não vou, porque isso não é o meu trabalho. Agora, se eu sou um gestor de mídias sociais, eu vou fazer isso. Vamos pensar no paradoxo da escolha, refletir sobre o paradoxo da escolha. E é claro, como esse insight foi um insight muito... divaguei para vários lados aqui propositalmente, leiam esse livro, porque esse capítulo, principalmente, é um capítulo que traz muitas referências boas, traz muitas cutucadas no profissional. Tá? O livro, para quem está acompanhando e não sabe, é o Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital, As Regras Mudaram, do Walter Longo. Leia tudo que o Walter Longo escreve, inclusive ele está com um livro novo para lançar agora em outubro, já está na minha lista ali para comprar e ler, porque eu admiro muito a maneira que o Walter Longo pensa, a maneira com que ele é quase um futurólogo da comunicação, né? Tudo que ele... Tem livros dele ali de 80 e tantos que ele já falava do absurdo que era o BV. Então leiam Walter Longo. E sem mais delongas, vamos evitar este paradoxo da escolha para não confundir o nosso cliente, para a gente parar de reclamar do cliente e começar a conversar com o cliente de igual para igual. Acho que a gente tem que se respeitar enquanto profissional e o cara que está na ponta lá tem que entender porque nós nos respeitamos, porque nós sabemos o que a gente faz. Se o cliente pega de X e você fala não é X que você precisa, é Y, você tem que saber por que você está oferecendo Y, tá? Vamos lá, esse foi mais um vídeo extraindo insights do livro do Walter Longo. A semana que vem, quarta-feira, toda quarta-feira vai ter vídeos de temas sobre planejamento, que eu vou trazer aí um vídeo especial de uma dúvida que um inscrito me perguntou sobre o período probatório de consultoria. Então, se você tem interesse nessa área, o vídeo de quarta-feira vai ser exclusivamente para falar sobre um processo que eu apliquei, que é o período probatório de consultoria antes de começar uma consultoria, onde eu defino tempo, esforço versus tempo, para oferecer algo mais contextualizado, exatamente sobre isso que eu acabei de falar, para o cliente saber o que pode querer, né? Tem a ver com um pouco disso que eu extraí do livro. E na sexta-feira a gente continua extraindo mais um capítulo do Walter Longo. Eu creio que aí até finalzinho de novembro a gente já acabou esse livro e começa a estudar outro. Mas muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência aí, pelos seus comentários, likes. E tamo junto, vamos nessa e até o próximo vídeo. Valeu!